Fala, Sênior! Estamos aqui com mais um Extra Capitular Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Acho que todos os nossos irmãos seniores e até Demolês ativos, enfim, simpatizantes, amigos da Ordem Demolei, vão se interessar nisso porque pode contribuir diretamente para o sucesso dos colégios, para o sucesso da nossa instituição, sucesso dos capítulos, enfim. Hoje a gente vai falar sobre dicas para um colégio alumni de sucesso. Então a gente preparou aqui 5 dicas para compartilhar com vocês, eu, PJ, Igor, e a gente vai ter uma conversa aí sobre essas dicas e sobre como construir um colégio forte que faça a diferença para o seu capítulo, enfim, para a Ordem Demolei de fato. Vamos para a vinheta. Em primeiro lugar, vamos falar do nosso patrocinador master aqui do Estúdio Leste. É uma empresa que é de um sênior Demolei, que nos apoia e que ajuda a gente a tocar esse projeto aqui do Extra Capitular Podcast. Gostaria de pedir para vocês, então, que estão nos assistindo, que entrem lá no @estúdio.leste, @estúdio.leste, lá no Instagram, e sigam eles, em primeiro lugar. Todo mundo pode seguir, não importa de onde você seja. E se você é daqui de Belo Horizonte, daqui da nossa região, ou por algum acaso tem algum projeto audiovisual que você quer realizar aqui, enfim, entre lá no Instagram. Chama eles lá no direct, lá, conversa com eles. Eu tenho certeza que você vai explicar, conversar com o Cadinho. Ele vai ter um bom orçamento para te apresentar e ajudar nesse projeto que você tem a desenrolar aí. PJ, por favor, fale para nós da nossa querida Alumni Brasil. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui em mais um Extra Capitular Podcast. E o que não podia faltar é o nosso jabazinho da Demolei Alumni Brasil. Entre lá no nosso Instagram, @DemoleiAlumniBrasil, vai aparecer aqui embaixo. Nossas redes sociais, também no TikTok, no Facebook. Estamos lá à disposição para ouvir a sua dica, para ouvir a sua sugestão, para ouvir a sua pergunta também. Mande a sua pergunta e siga lá nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece na Demolei Alumni Brasil e também assistir aqui os nossos episódios do nosso podcast aqui, como disse o nosso querido irmão Matheus Bandeira, aqui feitos no Estúdio Leste. É isso aí, Band. E a gente tá a gente tá com dezenas de milhares de views em alguns vídeos do TikTok e a gente começou outro dia já. No TikTok, é mesmo? É verdade. Quero monetizar isso Eu aí, estou hein? no TikTok? Você tá no TikTok, inclusive. Você que nunca entrou. Vai aparecer aqui também o nosso TikTok para você seguir lá e acompanhar os nossos cortes, né, Igor? Dos nossos episódios estão todos lá no TikTok. Exatamente. Boa. Então, como a gente falou, hoje a gente vai tratar de dicas para um colégio alumni de sucesso. Vamos para a primeira dica. A nossa primeira dica é uma dica muito importante, nossa dica número 1 é que tenha um colégio com propósito, ou seja, um colégio regular, com atividades, com a pauta e com a sua estrutura também administrativa definida, né? Um regimento interno, definição certinha das gestões, de quando até quando, e realmente dando funções aos sêniores Demoleis, um colégio com comissões, né? Comissões também instituídas ali com base nesse propósito. E para exemplificar, né, eu vou usar o nosso colégio como exemplo, né, o colégio... melhor de todos. Aí você me deixa numa situação muito complicada, você né? Não pode falar eu não isso. posso falar isso, posso. mas você Tô pode. brincando, Mas é o nosso colégio, o Colégio Belo Horizonte número 261, que foi fundado recentemente e ele já nasceu com um propósito, né? Quando a gente foi fundar o colégio, a gente colocou, né, que o propósito do colégio era apoiar o capítulo nos seus 40 anos, promover atividades, arrecadação, incentivar os sêniores Demoleis a apoiar o capítulo, que nesse ano, 2023, completa 40 anos. Então, essa era um dos nossos principais propósitos. Lógico que tinha outros propósitos, de unir os sêniores Demoleis do capítulo, trazer os sêniores que estavam um pouquinho afastados ali, para eles terem uma atividade em comum que seria realizada dentro do colégio. Mas o principal propósito foi os 40 anos do capítulo. Então, nasceu-se o colégio com esse propósito e a gente está trabalhando desde então para a concretização disso. Então, é muito importante que os colégios tenham em mente isso, uma organização de estrutura administrativa, Sim. uma organização com a diretoria que funcione, que de preferência tenha todos os cargos lá compostos, né?
o estatuto hoje exige o presidente, o secretário e o tesoureiro. Porém, se você tem um capítulo maior, com mais sênios e molês, é importante que você coloque o secretário adjunto, o tesoureiro adjunto, o secretário de assistência social e o seu respectivo adjunto, que você consegue envolver um número maior de sênios e molês no capítulo, no colégio, né? Uhum. E outra questão também que eu acho muito importante é que o colégio nasça e mantenha uma regularidade de atividades. Não adianta o colégio nascer assim, junta-se naquele momento de empolgação, vamos montar o colégio, vai lá, funda, não tem custo hoje, né? Pelo menos em Minas Gerais. E na maioria dos estados não tem um custo de fundação, apesar de existir uma taxa. Mas se funda o colégio e depois de 2, 3 meses já não tem mais reunião, os sênios já não se encontram, né? Então, é importante que o colégio também defina a periodicidade das reuniões. Vamos ter reuniões mensais, vamos ter encontros, quinzenais, enfim. Que o colégio também defina essa periodicidade de reunião. Eu acho que são... para começar as nossas dicas, eu acho que essa é uma das dicas primordiais que a gente fala do nascimento do colégio com um propósito. Total. E é normal, eu já vi, né, atuando na Alumni anteriormente, que as pessoas, às vezes, primeiro querem só se reunir para fazer, né? Então, não quer essas formalidades, aí reúnem lá para ajudar os meninos. É muito desorganizado, porque um colégio, ele não é só um título, né? Tem toda uma organização financeira, estatutária, que você pode criar, né? Ter regras, coisas definidas para a posterioridade, porque senão... passou a nossa época ali, o colégio deixa de existir. Porque... Isso, é importante a parte documental, né? Exato. Que essa primeira diretoria, logo depois de instalada, ela já providencie para o colégio a sua legislação, né? Os seus regulamentos, Sim. as comissões que vão trabalhar, e isso seja passado em diante. Então, que fica a gestão lá de 1 ano... Então, que no próximo 1 ano, a próxima gestão, ela tem em mente que ela também precisa manter. Sim. E se houver atualizações por parte da Alumni Brasil ou por parte da Alumni estadual, que essas regras também sejam atualizadas, né? Sim. Que a legislação também seja compatível com o que se passa no Estado e na legislação nacional. Então, essa dica... eu acho que ela é uma dica primordial, principalmente para os colégios que estão começando agora. Sim, com certeza. Eu acho o seguinte, quando a gente fala de propósito, é muito importante porque a gente está olhando lá na frente, né? A gente está olhando na razão de a gente se unir como colégio no primeiro momento e a gente está com nossos olhos voltados para o futuro. Onde que a gente quer chegar? E aí é aquela história, velha história, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá valendo. Então, se a gente vai se dar o trabalho de sair do nosso conforto de sênior demolei, que é um conforto de não ter obrigação com nada, né? Sim. Que não temos. E vamos então resolver fundar um colégio, que essa fundação ocorra no âmbito de um propósito muito claro daquilo que a gente vai fazer. E o que é isso? Nós demos o exemplo aqui do nosso colégio Belo Horizonte com os 40 anos do capítulo. Mas os 40 anos é o propósito imediato, né? O propósito próximo. Mas além disso, há outras coisas, é importante que haja outras coisas, até propósitos perenes, né? Propósitos que se prolonguem ao longo do tempo, até ad eterno mesmo, né? Então, enquanto existir capítulo, existirá colégio, né? Outra coisa, eu acho importante nesse sentido, o PJ falou, nesse sentido de perenidade do colégio. Aqui, quando nós fomos fundar o nosso, uma coisa que a gente se preocupou muito foi... Será que isso não é algo que é só fogo de palha? Que a gente vai fazer agora e depois vai sumir? Então, o que aqueles fundadores originais lá do colégio se preocuparam em fazer? A gente se preocupou em fazer um pacto entre nós de que durante 5 anos a gente acompanharia o colégio. Então, assim... isso é algo que deu muito certo, porque como é um pacto entre alguns, né? Nós tínhamos, eu não me lembro se eram 8, se eram 9, enfim, tínhamos alguns membros originais ali, né? Pra gente fazer isso. Um acaba dando força pro outro, um sustenta o outro na manutenção desse compromisso, e você vai ter aí, no nosso caso, pelo menos ao longo de 5 anos, 9 pessoas lá que se comprometeram a tocar essa coisa pela frente. E durante 5 anos, lógico, você consegue lançar as bases de algo sólido, consegue gerar novas gerações, né? Sênios demolês que vão dar continuidade a exatamente, isso. Exatamente. E a última coisa que eu quero falar, também reforçando o que os meninos disseram, é a questão da importância da formalidade.
Quando a gente foi fundar nosso colégio, uma coisa que a gente ouviu, é engraçado que eu acabo escutando isso, nem das pessoas que estão tão comprometidas assim, mas essa é uma conversa que surge mesmo e talvez os nossos irmãos senhores que estão assistindo vão concordar, já vão ter ouvido, enfim. O pessoal costuma dizer, mas você vai criar colégio para quê? Vamos criar um grupo aqui que a gente vai se organizando. Para quê? Ter mais cargo, ter mais colar, para ter mais coisa para a gente aparecer? Olha, eu acho que não é assim. Eu acho que a gente precisa dar a devida importância à formalidade. Eu acho que cargo e colar, enfim, para quem já é sênior, para quem já é adulto, se preocupar com isso é uma alma meio pequena mesmo. Sim, bobagem. Bobagem, Então, acho que não é o ponto. Mas aquilo lá é importante por 2 motivos. Primeiro, que a formalidade agrega. Isso, assim, é fato, tá? Se não fosse assim, a Ordem de Demolei mesmo não tinha formalidade, tinha ficado num clube informal lá e tudo. E é indiscutível que ela chegou no ponto que chegou e tantas outras instituições chegaram no ponto que chegaram graças à formalidade. E o segundo é que, além de agregar, ela permite com que isso se prolongue no tempo. Isso dá corpo no tempo. Isso é muito importante. Porque a gente vai morrer, né? Exato. E tem que ter alguém pra continuar. Eu não digo que todo mundo vai morrer, né? Mas, todo mundo vai morrer. Mas, não em breve. Não em breve. Não, pelo amor de Deus. Alguns podem se mudar, Sim. O Bandeira é advogado, pode passar num concurso e trabalhar em outra cidade, você trabalha em empresa de São Paulo, pode se mudar para lá eventualmente, eu posso voltar para o interior, sei lá, pode acontecer várias coisas com os membros do colégio e a gente precisa realmente ter coisas formais, escritas e tal, para que sejam perenes, duradouras, e as pessoas que vão vir depois da gente, elas vão dando continuidade a isso. E quando é formal, existe instituição. E a instituição fica. Isso. As pessoas passam. E essa é uma ideia que a gente precisa ter. Porque só um grupo, o Igor, o Matheus e o PJ, que vão fazer filantropia, que vão ajudar um capítulo, isso é só um grupo. Um dia que não tem mais o Igor, não tem mais o Paulo, não tem mais o Matheus, acabou. Acabou o grupo. Né? Então, acho que é isso. Ficam essas dicas. Acho que essa dica, aliás, acho que é bem valiosa mesmo. Para ter um colégio de sucesso, você precisa ter uma boa comunicação com o conselho consultivo e com a diretoria do seu capítulo. Com certeza. Primordial isso, porque o colégio existe para assistir, né, auxiliar as atividades do capítulo. Orientar também. E orientar. Então, se o capítulo se o colégio está não está a par do que está acontecendo, ele está fora do eixo, não tem por que estar lá. E a parte também, né, Igor? Tipo, eu posso citar, né, não vou citar nomes e tal, mas tem alguns colégios, não recentemente, mas em um passado, que nasciam de um formato errado. Nasciam através de sêniors demolês que não tiveram acesso ao conselho consultivo, então eles, não, vamos fundar um colégio aqui, porque esse colégio vai me dar ali uma sensação de autoridade dentro do capítulo. Nossa. E começa a se chocar o colégio com o conselho consultivo. Tanto que, para vocês terem noção, há uma época atrás, se eu não me engano, posso estar enganado também, os conselhos consultivos começaram a pedir para eles autorizarem a criação de colégio dentro do capítulo. Hoje não precisa mais disso. Hoje é uma instituição, né, formada por sênior demolês à parte, mas todos que me perguntam, eu sempre falo a mesma coisa. É importante que nas reuniões de fundações de colégio, o conselho consultivo do capítulo esteja presente. Não é que o conselho consultivo vai autorizar, ele não tem essa atribuição, né? Mas que ele esteja presente para estar ciente, para nascer de uma forma correta, para nascer num formato de parceria e que essa parceria seja bilateral, que o Conselho Consultivo conte com o colégio e o colégio também conte com o Conselho Consultivo. Sim. E não seja um órgão que está ali para poder disputar poder com o outro, né? Vamos colocar assim, que era o que se tinha muito tempo atrás na Alumni, tem muito, vocês sabem disso, até hoje, tem muito conselho consultivo que tem muita resistência com o sênior entrar no conselho. Porque num passado distante, né? Distante aí, mas não tão distante, sêniors demolês que entravam no conselho consultivo acabavam dando mais trabalho do que demoler ativo. Né? Então, é muito importante isso que você falou, de ter uma comunicação clara, de estarem alinhados ali o propósito, né? O conselho consultivo está alinhado com o colégio. Sim. Vai ter uma filantropia,
a diretoria do capítulo vai fazer uma filantropia, esteja alinhado com o conselho consultivo, vai pedir um patrocínio no colégio, o colégio já vai estar ciente do que é, para que é, e vai acionar os sênios demolês. Então, eu acho muito importante que o colégio nasça já de uma forma, vou falar de uma forma correta, com o conselho consultivo, com a diretoria, com o capítulo, todos envolvidos em torno disso, e que realmente haja esse compartilhamento entre as duas instituições. Uma né? espécie de complementariedade, né? Mas eu acho que também tem outra coisa. Eu acho que haver essa comunicação entre colégio e conselho, e colégio e diretoria, e até uma triangulação, né, entre os 3 pontos, significa que o colégio vai estar alinhado com os objetivos, ou seja, com aquilo que o capítulo está precisando. Porque, veja bem, se o capítulo está precisando de membros, o que o colégio tem que se esforçar para fornecer para aquele capítulo são membros. Recrutamento. Recrutamento. Ele não precisa... O capítulo está precisando de membros e ele está se esforçando para fazer uma grande filantropia. Ok, é legal, mas eu acho que aí tem um problema, tem uma dissonância né, nas coisas. Às vezes o colégio chega lá e fala, não, vou doar R$500 para uma filantropia. Mas naquele momento, talvez não era o propósito do capítulo, né? O capítulo lá está, sei lá, custando até o quórum de reunião, ele vai conseguir fazer uma filantropia? Né? E assim, não faz muito fizer, sentido. vai ter, porque o propósito da filantropia, além de ajudar, evidentemente, é que os meninos aprendam com aquilo, é que eles vivenciem uma experiência que seja transformadora para eles, né? Sim. Vai ter gente para vivenciar isso? Realmente. E aí, qual que é o propósito? Então, isso é fundamental. Sim, até o próprio conselho consultivo, que no capítulo não tem um colégio, tem que ser, ao meu ver, o órgão que talvez fomente isso acontecer. Porque é muito bom. Tem capítulo que tem no conselho só membros da loja patrocinadora, né? A loja vai ajudar, mas a loja tem muitas questões para resolver, né? A gente fala de várias coisas ali, além do capítulo que está sendo patrocinado. Então, ter os sêniors ali que já tem um sentimento genuíno de retribuição, estando ali, é a melhor forma disso acontecer. E quando está, o conselho incluir os sêniors nas reuniões do conselho, às vezes. Nas reuniões de atividades específicas, ou quem sabe até no conselho consultivo. E isso ajuda a coisa fluir melhor, porque o objetivo é sempre o mesmo, é fazer o desenvolvimento dos meninos e as atividades. Então, é importante ter essa comunicação também para que exista uma motivação também, porque o colégio que, gente, vamos fazer aqui uma vaquinha para dar R$500 para filantropia. E os meninos lá, tipo, com vários problemas, tipo, faz um festival, sei lá, de tortas, e os meninos têm experiência de ajudar, né? Quando não tem um clube de mães. Pode ser o colégio também ajudar na mão de obra. Estão precisando mais de auxílio, orientação e mão de obra, talvez ali. Não é que a gente vai pegar e fazer, mas vai lá ajudar no dia, levar os meninos, não sei o quê. Enfim, ajudar ali na parte da logística do evento. Talvez eles estão precisando mais disso do que realmente só uma doação em dinheiro. Então, assim, existe essa questão que o Bandira levantou, você também levantou, de realmente o colégio estar alinhado com os objetivos do capítulo. E isso passa muito pela atuação do Conselho Consultivo. Conselho Consultivo, que é um conselho consultivo que faz uma gestão um pouco mais compartilhada, que se abre um pouco mais e não se fecha, ele realmente consegue atingir melhor os propósitos, né? E até traz uma questão de motivação mesmo, e de incentivo para que os sêniors demolês continuem no capítulo, participem. E um outro ponto, só para encerrar essa dica, que eu acho, que aí dessa comunicação com o Conselho Consultivo, é o que o Igor falou. Algumas lojas que têm por preferência manter somente uma ação da loja patrocinadora no Conselho Consultivo, às vezes não consegue estar no dia a dia. Se você traz um sênior demolê, o colégio como um todo para perto, o sênior demolê, às vezes ele tem uma disponibilidade maior, ele está mais ciente do que está acontecendo dentro do capítulo, por uma questão de proximidade, até de faixa etária com os meninos, que às vezes um irmão mais velho, uma ação mais velha que está no Conselho Consultivo não esteja não vai tão... ter a proximidade, proximidade, familiarizado também com o dia a dia dos meninos. Então, o colégio também
pode funcionar nesse elo de ligação ali do dia a dia do capítulo com o conselho consultivo. E o importante, tem que ir no capítulo. O sênior tem que ir no capítulo para ele sentir que é, ele conseguir se aproximar dos meninos, os meninos olharem, que cara legal, um dia eu quero ser assim e tal. E aí um dia ele vira sênior também, e ele faz parte do colégio e assim vai. Lógico que a gente não está falando que todos os membros do colégio têm que estar sempre Não. presentes, mas que é importante que o colégio tenha alguns membros que participem das reuniões e que compartilhem, né, com os demais. Sim, né? sim. E eu acho, assim, antes da gente finalizar essa dica, uma outra coisa que eu acredito ser bem importante de pontuar. Essa posição do colégio junto ao conselho, essa posição, essa confiança, essa abertura, isso é algo que tem que ser conquistado. Né? Com certeza. Não adianta a gente tentar criar um colégio hoje, achar que a gente vai chegar lá e impor qualquer tipo de coisa. Não nos cabe impor nada dentro de capítulo, muito menos em relação ao conselho consultivo. E se a gente seguir por esse caminho, é o caminho para um colégio fadado ao insucesso e não ao sucesso. Então, vamos conquistar espaço com trabalho. No lugar que houver resistência, é o lugar que precisa mais de trabalho, mais de demonstração de capacidade, de disponibilidade para ajudar, para trabalhar naquilo que for necessário. E não para causar, para alimentar discórdia ou qualquer tipo de coisa do gênero. Com certeza. A terceira dica, então, que a gente tem para vocês hoje é criar um programa de retenção do sênior no colégio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente sabe que, como eu disse, a gente está no nosso conforto de sênior demolei, sem ter obrigação com nada, e a gente está colocando um compromisso a mais na vida das pessoas, chamando nossos irmãos para, vamos assumir mais um compromisso aqui? Bem, compromisso é muito legal, obrigações são muito legais, trabalhar pela causa da Ordem Demolei é a razão de a gente continuar fazendo tudo isso, é por acreditar na causa, enfim. Só que também é interessante que haja alguns eventos, algumas coisas que fomentem o congraçamento entre os senhores. Então, é importante que vocês pensem em alguma espécie de encontro semestral, anual, sei lá, mensal, entre os senhores, confraternizações mesmo. Lógico, separar o que é administrativo do colégio, do que é recreativo. Grande lição do nosso irmão Marco Antônio é não fazer reuniões no bar. Não fazer reuniões no bar, não é isso que a gente está sugerindo. Mas ir no bar. Se o colégio tiver o perfil de pessoas que gostam de ir no bar, que vão ao bar juntos. Sim. Se gostam de fazer um churrasco, lá na minha região a gente não é tanto de ir ao bar, mas fazer um churrasco na casa de um, de outro. E isso ajuda, isso mantém a unidade, isso mantém a gente com os nossos laços de irmandade fortes mesmo. E a gente sabe, trabalhar com quem a gente gosta, trabalhar com quem a gente curte estar perto é muito mais agradável. Com certeza. E eu acho que aí parte muito assim, isso vai de uma maturidade do colégio, né? Então, assim, colégios que já são um pouco mais antigos, que tem muitos sêniors demoleis, né? Já de 20 anos, 25, 30 anos, eles conseguem promover grandes encontros, né? Eu tenho alguns exemplos, 2 exemplos assim mais recentes, que é o pessoal do Rio Grande do Norte. Todo ano eles fazem um encontrão dos sêniors demoleis. É um encontro assim que vai tipo 100 sêniors demoleis ou mais, e aí fazem caneca, camisa, e é um encontro informal, é para tomar chopp, comer um churrasco, conversar e tal, é um negócio bem informal. Relembrar, contar história, enfim. E aqui em Minas Gerais nós temos Pirapora. Pirapora faz lá, acho que é Dinoleis, Demossauros, não lembro qual o nome certinho, mas é o capítulo do nosso querido irmão Omar Rogério, parte Grande Mestre Nacional, e eles promovem lá todo ano o encontrão do sênior demolei, que também vai lá os sêniors demoleis de 20, 30 anos de ordem, vão lá para poder se encontrar, para poder reencontrar. Talvez é uma oportunidade que eles têm de se ver uma vez por ano. Então, os caras já criaram esse hábito e todo ano eles vão lá para poder realmente se rever, conversar, contar história e tomar uma cerveja, enfim. Então, assim, esses momentos, né, esses programas de retenção, nós estamos falando de uma coisa maior, né, que são grandes encontros, mas pode ser mensalmente, os sêniors demoleis depois de uma reunião e almoçar juntos, pode ser um aniversário de um irmão, vai ser meu aniversário mês que vem, então vamos organizar, do Band, do Ricardo, nossa, enfim, são mesmo. Enfim, então junta os sêniors demoleis ali, faz um evento legal, marca em
um bar, um pub, e chama os irmãos mais velhos. Então, assim, esses momentos de encontro, de congressamento e de informalidade, eles são também algo que consegue manter a chama acesa ali. E ele cria o laço de amizade, que é o que o Igor falou, de realmente a gente ser amigo fora do colégio, fora do capítulo, né? Que isso também é muito importante para perenidade, né? Porque tem uma coisa mais perene ali, você precisa ser realmente amigo dos seus irmãos. Não, e é uma coisa que não tem como a gente não dizer. Quanto mais você vai crescendo, você vai criando compromissos e mais coisas te puxam na vida. Então, se você não tiver esses momentos de te relembrar lá de trás, acaba que a Ordem Demolay vai perdendo prioridades na sua vida. E tem ali o que te fez talvez estar ali tão preparado para esse compromisso foi lá atrás, quando você foi Demolay ativo. Então, você lembrar sempre disso, com encontros, com formas de relembrar dos momentos, ou mesmo de ver as pessoas que estão lá agora, é uma forma de reacender essa chama e de te lembrar o quão importante é você ajudar aquilo ali, aquele seu capítulo, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que outra coisa fundamental aí, assim, falando de retenção, de manter os sêniors próximos, é também a gente informar. Assim, eu vejo que às vezes os capítulos e até o colégio cobra a presença dos sêniors Demolays, às vezes, algumas coisas, mas fica, tipo assim, um ano, uns meses, sem falar ô Igor, vai ter reunião lá no capítulo, domingo, vai ter uma iniciação. Não chama, Não né? chama. Então, assim, eu acho que é importante também, assim, lógico que não é obrigação também ficar chamando, mas, assim, uma vez ou outra, o colégio, assim, que é o propósito hoje que a gente está falando, ir lá naquele irmão que está um pouquinho mais afastado, ou que estava presente muito tempo e, de repente, parou de ir por um motivo A ou B, mas, meu irmão, vai ter iniciação semana que vem, vamos lá no capítulo e tal, depois a gente vai sair todo mundo junto, a gente vai ali no shopping, a gente vai ali no botequinho da esquina e tal. Então, acho que também passa por esse programa de retenção de membros, essa comunicação também do sênior tá ciente do que está acontecendo e tal. Aí vale hoje com a tecnologia, grupão de WhatsApp, junta lá a galera de 30, 10, 5, ou que virou sênior ontem, tá todo mundo lá e mandando as informações, marcando os encontros, chamando a galera para poder se rever e participar desses momentos. Acho que isso é bem legal. Usar a tecnologia também que tá ao nosso dispor. Então vamos para a nossa quarta dica. Vamos falar de uma coisa que é muito importante, o dinheiro. Dinheiro é muito importante, né? É o que importa de certa forma, né? Então a gente precisa criar meios de gerar arrecadação, né? A gente sabe que hoje, falando institucionalmente, você paga a sua regularidade vitalícia com a Alumni Brasil e se torna sênior regular, filiado na associação para sempre, né? Você não vai ter outras taxas. E você só deixa de ser membro se você pedir para sair. É uma associação, então você tem que pedir o seu desligamento. Mas a partir do momento que você se torna membro vitalício da associação, você vai pagar lá hoje R$180 e pronto, acabou. Mas para dentro do colégio, e aí vale do propósito de cada colégio, do formato de trabalho, você tem que criar algumas ferramentas também de arrecadação. O nosso colégio, por exemplo, a gente tem uma anuidade, né? Então, o Sênior Demolay, principalmente por causa do nosse propósito dos 40 anos, a gente se propôs inicialmente de ter uma anuidade um pouco maior. Futuramente, se o colégio assim entender, ela pode ser reduzida, né? Ou pode também ter outro propósito depois dos 40 anos. Mas até então, a gente tem uma anuidade, salvo engano, R$200, né? Isso, R$200 por ano. Então, os sêniors Demolays do colégio pagam essa anuidade pro colégio. Não é para a associação alumni estadual, não. É para o colégio. E esses 200, no nosso caso, no nosso colégio, esses R$200, eles vão ser aplicados futuramente nos 40 anos do capítulo. Então, tem um propósito. Mas isso é um propósito maior. Pode ser que o propósito do colégio seja mensalmente fazer um patrocínio para o capítulo
para fins de custos administrativos, Sim. para um café da manhã, para uma premiação, né, dos meninos ali, para uma filantropia. Então, você pode estabelecer outro tipo de arrecadação. Sim. Pode ser, vamos pagar R$100 por ano, vamos pagar R$50 por ano. Ou pode ser chamadas também, né? Os meninos vão fazer uma filantropia e o colégio precisa doar R$500. Divide entre os Sênios Demolês. Vamos fazer uma iniciação e ter um candidato que é carente, um pouco mais... precisa um pouco mais de auxílio, não tem condições ali de comprar sua roupa, por exemplo. Vamos juntar os Sênios Demolês, um dar uma camisa, um dar gravata, outro dar o sapato. Então, assim, a gente criar no colégio um mecanismo de arrecadação. E podemos criar eventos próprios. Os Sênios Demolês pode promover não gosto muito, mas pode promover uma rifa. Pode promover uma rifa, pode promover um jantar, pode promover um almoço, pode promover algum outro tipo de evento que o sênior acredite que aquilo ali vá trazer algum tipo de arrecadação. E assim, em geral, a gente pisa em ovos quando a gente vai falar de dinheiro, né? Mas a bem da verdade é que é o seguinte, a gente gosta de causas e a gente tem que saber que as causas não se financiam sozinhas, tá? Isso vale, mas em todas as esferas da nossa vida. A nossa igreja só funciona porque as pessoas financiam a igreja, independente de qual denominação. Os movimentos políticos só funcionam porque as pessoas financiam os movimentos políticos. Associações de bairro. As associações de bairro. Alguns asilos, algumas creches comunitárias. Comunidades filantrópicas, todas funcionam assim, ONGs. Então, elas recebem financiamento, né? Alguns tipos de instituições têm financiamento público. Não é o nosso caso. A gente não tem financiamento público. Então, a gente pode contar com quem? Nós podemos contar com os nossos membros. Então, eu acredito que até um problema nosso, como brasileiros, que a gente ainda tem pouca essa cultura de doação para a causa. Isso se reflete em tudo. A nossa política mesmo é permeada por isso. A gente não doa para a causa. E isso é ruim. Acho que a hora que a gente traz para a Ordem Demolei, e isso é um grande confronto que se faz quando se fala em ordem alumni dos Estados Unidos e alumni do Brasil. Tem perfis diferentes, né? O Paulo Júnior sabe explicar bem a respeito disso. Mas eu acredito que o nosso modelo é muito bom, mas a gente precisa copiar alguma coisa lá dos Estados Unidos, a gente precisa aqui criar uma cultura maior de doação, né? Eu não acho adianta, que a palavra gente. essa palavra que você disse, cultura. A gente não tem essa cultura. A gente não tem a cultura aqui do alumni, que é basicamente hoje seriam os ex-alunos, por exemplo, vou dar o exemplo de Ouro Preto. Ouro Preto hoje tem as repúblicas, e as repúblicas, boa parte das repúblicas em Ouro Preto são mantidas por ex-alunos. O pessoal que estudou em Ouro Preto, eles ainda ajudam, ainda tem aquela festa, tem a festa anual lá do 12, que é 12 de outubro, no feriado, e os ex-alunos vão. Esse é um exemplo de cultura de doação de ex-aluno, mas é muito específica. A maioria das pessoas, depois que se formam, não quer nunca mais saber de faculdade e tal. E nos Estados Unidos, como diz o Matheus, é o contrário. As pessoas, depois que elas formam, elas têm uma cultura de doação muito forte, elas financiam biblioteca, constroem prédio do curso, doam bolsas para novos alunos, financiam bolsas para alunos que às vezes não têm condições de bancar. Enfim, é uma cultura que os Estados Unidos têm hoje muito forte. Em Ordem Demolei. E assim, até se a gente pensar nos Estados Unidos, as universidades, via de regra, não são gratuitas, né? Sim, elas não são públicas, né? Então, por exemplo, a Harvard é uma instituição privada, né? E como é que ela se mantém? Se mantém, sim, com mensalidades dos alunos? Sim, mas se mantém majoritariamente com doações. Doações de ex-alunos que se tornam pessoas... Tem dinheiro, notáveis, mas também políticos. Pessoas que não são o presidente da república, pessoas que se tornaram executivo da empresa, abriram ali uma coisa para eles, se tornaram médicos, advogados, profissionais liberais. Enfim. E você vê, e essa cultura é tão diferente aqui no Brasil que a gente tem, por exemplo, na minha faculdade, né? Eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, faculdade de Direito aqui, tem 130 anos, completou esse ano. E a gente não tem uma cultura de alumni. A gente tem agora a nossa associação alumni que engatinha e traz coisas muito legais, mas
pelo tempo que existe, Já era era para pra- ser muito forte. Já era para ser um Forte. modelo forte aí, Pois né? é. E falando de ordem de Molay, tem muita cultura do pessoal deixar até herança, testamento. A gente vê muito isso lá. Nossa, que legal. Nos Vou fazer relatórios, isso no nos meu. relatórios anuais do Demolay Internacional, eles, quando cita financeiro, falam: o irmão fulano de tal, que faleceu no tal, deixou $10 mil para a ordem Demolay, deixou $5 mil, deixou $1.000, enfim. Independente do valor. Então, é uma cultura muito forte nos Estados Unidos e essa cultura se foi para a ordem de Molay, de deixar algo, né, de Para a retribuir causa. algo para a causa, que não é algo hoje aqui comum no Brasil. Uhum. Mas eu acho que a gente avançou muito, muito rápido aqui no Brasil. Eu falo porque, ó, eu tô com 27, tem 6 anos que eu sou sênior. Quando eu me tornei sênior, as pessoas se questionavam por que pagar a taxa de Sim. regularização, né? Hoje, a gente... Assim, eu tô falando da minha vivência, né? É claro que isso é diferente em outros estados, mas mostrando que tem coisa se movimentando. Hoje, no colégio que eu faço parte, a gente está ajudando a financiar um evento grande do capítulo. Os membros colocando parte do dinheiro ali para fazer aquilo acontecer. Uhum. Isso, para mim, é uma coisa que eu nunca tinha visto, é uma sabe? grande evolução. É uma grande evolução. Então, assim, apesar de estarmos engatinhando, eu acho que dentro do Demolay, se o sênior começar a ver essa retribuição e o quanto isso agrega, vão se criar motivos para ajudar. Uhum. Né? Então, acho que fica o principal é isso. É pensar um pouco no Demolay também no financeiro, né? Você pensar o quanto você pode ajudar esse ano. Quanto esse ano eu posso ajudar meu capítulo? E aí eu volto lá no propósito número 1, de ter um colégio com propósito. Porque se você tem um colégio com propósito, e bem claro, com reuniões, com regularidade, o Sênior Demolay, ele vai atender os chamados. Sim. Sim. Ele vai ver que é uma causa, ele vai ver que... Não, tem um negócio ali, tá funcionando... É para fazer para X. fazer X e é para o meu capítulo. Uhum. Né? A gente tem muito essa questão de pertencimento, né? É para o meu capítulo, é para o meu colégio, então eu vou ajudar. Uhum. Uhum. Não, perfeito. Eu acredito, assim, acredito que vai levar longos anos até a gente chegar a ter uma associação alumni com a cultura de doação igual a dos Estados Unidos. Mas o que a gente quer incentivar com essa dica é que vocês aí nos seus colégios façam um papel de convencer os irmãos. Vamos fazer um trabalho de formiguinha, de a gente começar a criar essa cultura de doar, de contribuir pouco. A gente não está falando em $10 mil. Estamos falando em R$10 por mês, em R$50 a cada semestre, enfim. R$200 por ano, igual ao nosso caso, e voltado para coisas concretas. Acho que uma vez que a gente começar esse movimento, a Ordem Demolay vai ter mais dinheiro. Tendo mais dinheiro, ela vai conseguir fazer mais coisa. Sim. E se a gente acredita na causa, fazer mais coisa pela nossa causa é atingir mais gente, é mudar, é atingir a sociedade positivamente. Então, esse é um movimento, assim, primordial. E vamos para a última dica para ter o seu colégio alumni de sucesso. Se você já cumpriu até aqui, seu colégio é muito bom, parabéns, né? Mas a dica final e talvez uma das mais importantes para aquilo prosperar, esse colégio prosperar, é que os membros devem se sentir parte do colégio e parte do capítulo por consequência, né? Porque por ser uma associação e o colégio ser uma célula dessa associação, você ali naquela comunidade, você tem que fazer com que todos que estão ali se sintam importantes e sintam que a presença deles ali faz a diferença, né? É normal no capítulo, quando se tem muitos membros, que alguns membros não sejam tão privilegiados por uma questão de gestão ali, de cargos disponíveis e etc. Mas no colégio, todo mundo que está lá tem que se sentir que, eu estou colocando, me retribuindo aqui e está sendo útil o que eu estou fazendo, né? Acho que isso é, assim, para começar essa dica, é ter esse sentimento conjunto, assim, não só eu tô me sentindo bem, mas quando eu vejo nas reuniões que a gente faz, eu tô vendo, sei lá, o Augusto se sentindo bem, o Pedro se sentindo bem, então é alguma coisa que você, que é presidente, tem que ficar de olho, né? A diretoria tem que ficar de olho se tá existindo isso e se não correr atrás, é ser maleável também para conseguir criar isso nos outros, porque o nosso a gente consegue controlar, mas o dos outros, às vezes, a gente precisa ajudar também, dar aquele empurrão pro cara se sentir bem ali. E, assim, nesse ponto, também tem outra coisa importante pra gente destacar.
é natural que quando a gente está criando uma instituição, haja um núcleo ali duro, um núcleo Sim. mais concentrado ali das pessoas, que vai ser quem vai agitar mais, quem vai chamar todo mundo, quem vai pautar as questões. Isso é natural, isso acontece. No caso de fundação de colégio, em geral, são aqueles senhores que estão mais ativos no capítulo. São Sim. aqueles senhores que estão em mais contato com o conselho, em mais contato com a diretoria, que estão enxergando a necessidade. São aqueles senhores que têm essa vontade de congregar os demais. Então, isso é plenamente natural que aconteça. Agora, é importante que a gente não deixe pessoas para trás, né? Acho que é nesse ponto que o Igor trouxe essa questão de todos se sentirem parte. Por quê? É lógico, vai ter pessoas que vão conseguir contribuir de formas diferentes, Sim. mas é fundamental que aqueles que estão contribuindo da forma que podem sintam-se igualmente valorizados. Seja aquele que pode estar lá o tempo todo no capítulo, seja aquele que pode contribuir só com doações, seja aquele que pode contribuir cedendo uma casa para fazer alguma coisa, aquele que pode contribuir com contatos que vão ser úteis para os meninos, enfim, aqueles que podem contribuir de todas as maneiras. Não deixe ninguém para trás. Inclua todos, independente da forma que eles podem contribuir. Verdade. Apesar que tem o contrário também, porque eu acho que, ao mesmo tempo, tem que se focar em quem quer ajudar. Então, é um contraponto importante de, às vezes, a pessoa não pode mesmo e ninguém tem o cara onde fala assim, gente, eu não posso mais, tchau. Normalmente, ela só vai se afastar. Então, Às vezes não tá afim, né? não- Isso também é não uma tá afim. realidade. Pode acontecer. Então, acho que é esse pertencimento. Se a pessoa mesmo não abraça, começa sempre da gente. O que eu falei no início é tipo assim: você dar condições favoráveis para que a pessoa possa se sentir pertencente. Agora, tem que vir dela também. Então, é só um ponto aí. Isso, com certeza. Eu gosto de citar, né, quando eu falo dessa questão de pertencimento e tal, o que o Frank Sherman Land falou, né, quando ele se propôs a criar a Alumni, né? Então eu vou ler a frase que está lá no Haided, que ele fala o seguinte: o propósito da Demolei Alumni é manter intactas as amizades originadas pela antiga associação A Ordem Demolei, para promover a paz e a harmonia. Legal. Então, Frank Sherman Land, né, com sua sábia inteligência, né, e um homem à frente do seu tempo, ele deixa bem claro o propósito pra gente. E aí vai do pertencimento, que é manter intactas as amizades que você criou dentro da Ordem Demolei. Então, o pertencimento, ele começa lá dentro do capítulo, né? Então, a gente cria nos novos membros o senso de pertencimento, que a Ordem Demolei é deles, e a gente trabalha, né, foi o que a gente estava comentando um pouco antes, de mostrar ali para os mais velhos, para aqueles sênios de 19, para aqueles membros de 19, 20 anos, que estão próximos da maioridade, que tem um lugar para eles. Que eles têm um lugar deles, né? Sim. Que não terminou nos 21 anos, né? O nosso grande erro, o grande erro de muitos capítulos é acreditar o sênior, nossa, cheguei à minha maioridade, passei pela cerimônia da maioridade e acabou. Agora eu não posso fazer mais nada, eu não posso ir nas reuniões, ou se eu vou ser tratado ali só como mais um visitante. Tudo bem, a cerimônia fala isso, que você é um Sim. visitante. Mas, a partir de agora, você tem um outro local, um outro lugar ali que você faz parte, que você vai ser recebido e que você pode agregar valor. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente falar de pertencimento e lembrar disso, né? Que a função, né? O cerne ali do nascimento da Alumni, né? Foi isso, de manter intactas as amizades que você criou dentro da Ordem Demolei. E, por consequentemente, esses laços geram o sentimento de pertencimento, né? A gente mantém o grupo unido através disso. Não, eu acho assim que a gente conseguiu passar por 5 dicas que foram eixos fundamentais do qual a gente derivou várias outras. Vamos fazer né? um livro disso aqui. Vamos fazer um livro e vender. Um e-book na Amazon. Vamos fazer o coach aí. É, Como ter um Coaching colégio de colégios alunos. Como ter um colégio alumni de sucesso. Assim, pessoal, eu acredito que foi de grande valia para quem conseguiu assistir. Espero que vocês que puderam ouvir essas dicas e aprender alguma coisa, puderam tirar ideias para implantar nos seus colégios, seus capítulos, comentem, né, no vídeo, compartilhem conosco experiências positivas,
coisas que vocês não tinham pensado. E se existem outras dicas, façam a mesma coisa. Coisas que vocês acham válido compartilhar, vão compartilhar nos comentários, Sim. enfim, para que outras pessoas possam ver e outras pessoas também possam aprender. No fim das contas, uma das funções da Demolei Alumni Brasil é promover o pleno desenvolvimento de todos os colégios. Né? Então, eu acho que esse nosso esforço, esse nosso pequeno programa aqui de hoje vai nesse sentido, né? De fomentar esse desenvolvimento de todos. Agradecer muito a parceria de sempre, de vocês. Agradecer demais ao nosso Estúdio Leste, como patrocinador master. Agradecer a Alumni Brasil pela oportunidade de a gente poder levar esse tipo de contribuição para os seniores de todo o nosso país. E mande esse vídeo para um membro sênior Demolei, de algum colégio que você acha que está precisando dessas dicas. Para alguém que você acha que vai colocar em prática e que vai fazer a diferença lá para aquele colégio, para aquele capítulo, para a Ordem Demolei daquela região. Manda lá. É isso aí. Transmissão encerrada. Boa. Eu nem deixei vocês falarem no